Sejam bem-vindos à minha revisão pessoal e eu fico feliz se ajudar você também e agora torna-se a nossa revisão. Muito bem, falando sobre componentes do olho, nós vamos agora analisar pela ótica, pela visão histológica e embriológica. Os componentes, as estruturas básicas são a pupila, muito simples, a íris, que é a parte colorida, a esclera, que é essa branquinha aqui. Vou falar desse limbo, mas antes nós temos os cílios, a pálpebra superior, a pálpebra inferior. Agora eu falo do limbo. Essa região de branco é a esclera. Além da íris aqui, transparente nessa região, nós vamos ter a córnea. A transição da córnea para a esclera nós vamos chamar de limbo. Limbo significa borda ou extremidade. Então, a transição da córnea para a esclera ou da esclera para a córnea, nós vamos chamar de limbo da córnea ou junção córneo-escleral. Simples demais, né? Junção córneo-escleral. Continuando com a abordagem simpática, vou começar aqui da pupila. Você tem a pupila, mais uma vez a parte colorida, adivinha? Íris, certo? A parte transparente que está aqui é a córnea. Nós temos aqui também, se nós formos analisar, aquele limbo, a junção córneo-escleral, limbo da córnea, está aqui também, mas não foi citado. Existe também aqui a esclera de branco, certo? Esclera. Depois você tem a pálpebra inferior, você tem os cílios, você tem a pálpebra superior. Me ajude a facilitar mais. Facilita mais, olha só. Íris, parte colorida. Poxa, agora complicou? Negativo aqui, ó. Íris. O espaço que a íris não vai encobrir é a pupila, certo? Aqui, ó, pupila. Então já foi íris, pupila. A córnea, tá certo? A córnea aqui é transparente, a córnea tá aqui, ó. Beleza? Legal? Show de bola. Córnea. Córnea tá aqui transparente, certo? Cristalino, que trata-se agora de uma parte mais interna. Cristalino. Você vai ter aqui uma câmara, um espaço vítreo que tem humor aquoso. Vou comentar agora também sobre a retina apenas, que está aqui a parte mais interna. E depois você tem um nervo óptico aqui. Essa parte não vou comentar. Beleza? Essa daqui é uma visão simpática, geral. Olha esse desenho esquemático. Pálpebra superior, pálpebra inferior. Beleza, só um desenho esquemático. Cílios, cílios. Vou entrar agora. Vou entrar, ó. Entrando, ó. Córnea. Depois você tem um espaço entre a córnea, a pupila e a íris, que é a câmera anterior. Você está olhando agora para a íris, para a pupila. Atrás da íris você tem a câmara posterior, ou seja, a íris vai ser nossa referência. De maneira anterior à íris, nós temos a câmara anterior. De maneira posterior à íris, nós temos a câmara posterior. Cristalino. Você tem aqui o espaço vítreo, pós-vítreo, tem alguns outros nomes. Enfim, terá humor aquoso nessa região, certo? Se tudo estiver fisiológico nesse indivíduo. Depois você tem uma túnica mais interna, que é a retina. Se você subir um pouquinho, você tem a coroide. Se você subir mais um pouquinho, você tem a esclera, que é a camada, uma das camadas mais internas. Depois da esclera, você tem gordura,
certo? Você tem tecido adiposo unilocular aqui. E depois dessa gordura, você vai ter o osso da órbita, onde está localizado o globo ocular, no osso da órbita. Beleza. Agora, falando especificamente sobre essas túnicas, de maneira um pouco mais detalhada, você tem a esclera, olha aqui, ó. A esclera é a túnica mais externa. A esclera, além de ser a túnica mais externa, nela você vai encontrar o limbo, que é a junção esclero-corneana que você já conhece, onde vai ocorrer inserções de músculos, certo? Então, os músculos eles vão se inserir nessa esclera, que é a região mais externa, que é a túnica mais externa. Nessa região anterior, ela vai ser continuada pela córnea. Claro que é simples isso, porque ela faz parte aí da junção esclerocorneana. Então, na parte mais anterior, essa esclera vai continuar. Olha só. Ela vai continuar e vai ter um momento que ela vai ser continuada pela córnea. E aqui você vai ter o limbo, né? A parte de transição. Bem simples. Entre a esclera e a córnea, pronto, já foi a esclera. Entre a esclera e a coroide, lembrando que eu falei agora da parte mais anterior, né? Essa parte aqui onde entra a luz no olho. Entre a esclera e a coroide, que é a segunda túnica que nós vamos comentar, existe uma lâmina que está aqui em cima, ó. Essa lâmina ela tem um nome bem simples, lâmina supracoroidea. Então aqui é a coroide, aqui você tem a lâmina supracoroidea, beleza? Entre a esclera e a coroide. Depois você chega na coroide. A coroide ela está de vermelho, não é por acaso. Na coroide, ela vai ter a função de nutrir a retina. A retina é essa camada aqui mais interna, que vai captar a luz, onde tem os bastonetes, os cones que vão interpretar ali com os neurônios as informações relacionadas à cor, por exemplo, profundidade. N coisas extremamente interessantes. Então a coroide ela vai nutrir por quê? Porque é uma região extremamente vascularizada. Extremamente vascularizada. Na região anterior, né, ela é continuada pelos processos ciliares, que nós vamos comentar. Né? Então, ela vai estar relacionada aí com a formação da íris, que é o colorido dos olhos, certo? E ela vai deixar uma abertura que você conhece aqui, ó, que é justamente a pupila. Nessa continuidade aí da íris vai ter uma abertura e essa abertura é a pupila. Legal, né? Muito interessante. Você vê como é incrível essa quantidade de detalhes, inclusive que agora está na parte mais simplória, certo? Então você tem a dilatação, que vai acontecer na parte anterior, que vai formar o corpo ciliar, os processos ciliares que são invaginações. Eu vou repetir isso 3 vezes. Os processos ciliares são invaginações. Repito, os processos ciliares são invaginações. Os processos ciliares são invaginações. Lá no corpo ciliar nós vamos ter os músculos ciliares, certo? Que vão nos ajudar tanto para a acomodação visual quanto para a drenagem de um líquido muito importante chamado humor aquoso, tá bom? Que inclusive é produzido pelos processos ciliares. Legal. Entre a coroide, aqui você tem a coroide. Entre a coroide e a retina, você tem uma membrana também. E essa membrana, que está aqui, ó,
ela é chamada de membrana, ela é avascularizada, tá? Ela é chamada de membrana de Bruch. Legal. Então, ela é avascular e ela é chamada de membrana de Bruch, sem muito segredo. Depois da membrana de Bruch, nós chegamos na camada mais interna, que é a retina. Beleza. E lá na retina, nós vamos ter muitas camadas e muitos detalhes para comentar. Beleza? Isso é bem interessante. Eu coloquei um ponto aqui que é sobre uma região chamada Ora Serrata. Essa região chamada Ora Serrata, ela vai me ajudar a visualizar onde acaba a retina, tá bom? Onde vai acabar de fato a retina. Beleza. Continuando aqui, vamos comentar túnica por túnica, detalhe por detalhe. Apenas para ser um processo mais eficiente essa revisão, vamos analisar aqui na peça o que já fora mostrado anteriormente e vamos repetir isso algumas vezes. Por exemplo, aqui a pupila, íris, a parte do colorido dos olhos, coroide, parte mais vascularizada, os músculos extrínsecos do globo ocular que estão grudados na esclera. A esclera está aqui, parte branquinha. Você tem o limbo ou junção esclerocorneana. Limbo significa extremidade ou borda. Você tem a córnea, está aqui, certo? E você tem a gordura periorbital. Poxa, você não falou dessa gordura periorbital. Falei? Essa gordura periorbital, que está sendo comentada aqui, você consegue visualizá-la aqui, ó. Em cima da esclera, você vai ter uma gordura. Você vai ter um tecido conjuntivo adiposo unilocular. E o nome dessa gordura é gordura periorbital. E ela está entre o osso da órbita e a esclera. Olha aqui a representação, o osso da órbita e a esclera aqui. E aqui você tem a gordura periorbital. Então, a gordura periorbital, ela está entre o osso da órbita e a esclera. Entendeu? Simples demais, simples demais. Agora, mais uma vez, repetindo o que foi dito. Você tem a esclera, a íris, ó, eu tô na parte interna aqui, né? Você tem a esclera, você tem a íris, que é a parte colorida dos olhos, você tem o cristalino, que foi representado aqui, ó, ó o cristalino, certo? Você tem algumas câmeras, mas vamos falar o que é simples aqui, ó. A esclera, a íris, os cílios, tá bom? A córnea, que é essa parte aqui, ó, mais anterior, beleza. Cristalino. Agora sobrou as câmeras. A parte anterior ao cristalino é a câmera anterior do bulbo. Chama essa parte que também pode ser chamada de bulbo. Agora, a parte posterior da íris é a câmera posterior do bulbo. A câmera posterior, a mesma câmera que fora citada aqui, tá bom? Apenas no outro corte. Aqui você tem o músculo orbicular do olho. Você tem cílios, beleza. Outra imagem. Pupila, espaço aberto. Íris, parte colorida aí dos olhos. Anterior à íris você tem a câmera anterior à íris você tem a câmera anterior. Posterior à íris você tem a câmera posterior. Aqui você já consegue ver o nosso corpo ciliar, que será comentado com detalhes. Você consegue ver aqui também umas ondulações que são a tal da Ora Serrata. Poxa,
você comentou que a hora serrata marca o ponto de finalização da retina. Exatamente. Então significa que aqui não há mais retina. Vamos ver outras imagens representando. Lembra da membrana de Brush? Pois é, ela marca o final da coroide e o início da retina. Olha a coroide aqui, e aí você tem a lâmina supracoroide. Claro que esse é um esquema representativo das partes mais internas, certo? Beleza. Você tem aqui o músculo levantador, alguns músculos, certo? Músculo levantador da pálpebra. Você tem aqui também o músculo oblíquo inferior, então tem o músculo oblíquo superior, que é esse circularzinho aqui, ó. Então, em regiões oblíquas, por isso o nome oblíquo. Você tem aqui a esclera, olha que legal, a esclera aqui, branco, como sempre branquinho. Músculo reto lateral, claro, é lateral, tá na região, é o músculo reto e está na região lateral. Olha que legal aqui, ó, o nosso tecido adiposo unilocular. Gordura periorbital. Periorbial ficou aqui, né? Mas é gordura periorbital. Legal, né? Mais uma imagem. Não tem como não aprender. Nervo óptico. Isso daqui é novidade. Aqui, ó. Aqui está o nervo óptico. Aqui, mais uma vez, o músculo reto lateral. Ou seja, o músculo reto lateral, ele está ao lado do nervo óptico. Você tem o músculo oblíquo superior. Você tem o músculo oblíquo inferior. Músculo oblíquo inferior, músculo oblíquo superior. Músculo levantador da pálpebra. Músculo levantador da pálpebra. Músculo oblíquo superior, nervo óptico. Músculo reto lateral. Músculo reto superior. Tem músculo aqui para lembrar, né? Reto superior, reto lateral. Músculo levantador da pálpebra. Embaixo dele o oblíquo superior. Cadê o oblíquo inferior? Tá aqui, oblíquo inferior. E o músculo reto inferior. Você tem aqui até o músculo reto medial, que é novidade, certo? E termino repetindo o reto lateral. Beleza. Ah, vai repetir de novo? Sim. Pupila, íris, córnea, esclera, músculo reto superior, músculo levantador da pálpebra superior, músculo oblíquo superior, que é esse aqui, músculo reto medial, músculo reto lateral, músculo reto inferior, músculo oblíquo inferior, músculo reto superior aqui, né? Músculo levantador da pálpebra superior, que eu já falei, só circulando. Músculo oblíquo superior também já falei. E aqui tem alguns pagineus cranianos que estão correlacionados. Mas é só para identificar. Aqui você tem, mais uma vez, uma representação, só que mais legal, da córnea, da íris anterior à íris, você tem a câmera anterior, posterior à íris, você tem um outro espaço que é a câmera posterior. Aqui você tem os ligamentos que nós vamos comentar, que não foi marcado, certo? Aqui, ó, tem vários ligamentos. E você vai ter esses ligamentos grudados, né? Aqui na córnea, aqui na verdade, aqui no cristalino, certo? Você vai ter aqui os processos ciliares, você vai ter o cristalino, parte mais interna, né? Nós vamos falar sobre esse sulco aqui. Mas olha só, esclera mais uma vez, olha que legal. Esclera, show de bola. Parte óptica da retina, show de bola.
coroide. Tá? Na verdade, ó, a esclera é a branquinha e essa a parte óptica da retina é a amarela, tá? É amarela. A coroide é essa parte rosada aqui. E a branca é a esclera. Deve ter desconfigurado. Mas é isso, a parte óptica da retina é essa amarelinha, a coroide é essa parte rosa e a esclera é a túnica mais externa. Foi aquele que vimos agora. Esclera, parte mais externa, depois você tem aqui, vou colocar outra cor, a coroide e você termina com a amarelinha, que é a retina, as túnicas. Mais uma vez cristalino, o canal hialoide, hialoideu, né, um sulco, um canal hialoideu. Você tem a retina aqui também. Esse canal será repetido posteriormente, futuramente. Mais uma imagem representando aqui a câmera anterior, ou seja, se aqui é a câmera anterior, quer dizer que essa região está anterior à íris. Onde que está a íris aí? A íris está aparecendo esse negócio aqui, né? A íris está aparecendo isso aqui. Aqui você tem um processo ciliar. Se aqui é a câmera anterior, a íris está aqui. O cristalino está atrás. E na frente da câmera anterior você tem a córnea. É esse aqui, ó. Córnea. Aqui você tem a esclera, olha que bacana. Aqui é a esclera. E você tem a córnea, então aqui você tem a junção, o limbo. Deixa eu ver se tem marcando o limbo aqui, né? Se tem eu não identifiquei. Tem um corpo ciliar que será comentado, né? Apenas para ilustrar de outra forma e grudar na cabeça. Você tem de novo aqui a córnea. Anterior à íris, você tem a câmera anterior. Posterior à íris, você tem a câmera posterior. Cristalino. Certo? Córnea, já falei. Que é a íris, que está composta por músculos ciliares, processos ciliares. Você tem aqui o corpo ciliar, que é muito importante. Inclusive, esse corpo ciliar ele tem duplo epitélio. Duplo. Isso é importante, vou repetir 3 vezes. O corpo ciliar tem duplo epitélio. Uma vez. Estou te dizendo, o corpo ciliar tem duplo epitélio, o corpo ciliar tem duplo epitélio, ou seja, 2 camadas de epitélio, que vamos ver mais para frente. Mais uma imagem. Lente, cristalino. Esclera. Você tem aqui a esclera. Você tem, debaixo da esclera, coroide, parte amarelinha, retina. Ora serrata indica o final da retina. E aí você tem os processos ciliares, você tem os ligamentos, as fibras unulares, tem os ligamentos aqui que serão comentados também mais para frente. E aí um zoom nesse quadradinho aqui, ó. Processos ciliares, que você tem a lente que é o cristalino, íris, tá? Fibras unulares, a ora serrata, a parte óptica da retina, que é a retina. Ora serrata indica o final da retina, que também será comentado. Acredito que até aqui como você já viu várias vezes, você já entendeu, mas vai ver mais uma. Córnea, íris, anterior à íris, você tem um espaço. A câmera anterior, posterior à íris, você tem aqui outro espaço, que é uma câmera posterior, cristalino. Você tem o corpo ciliar aqui, você tem os ligamentos. Ora serrata. Essa imagem ficou legal para entender. Aqui você tem a imagem de frente, né? Olha essa imagem aqui. A ora serrata, essa partezinha aqui. Você vê que você tem a retina de repente, acabou.
a partir daqui não há mais retina. Então você tem a esclera, com certeza que essa região vascularizada é a parte da coroide. Na parte mais interna você tem a retina. Beleza, olha que legal, uma lâmina você tem o cristalino, a lente, né? Íris, pupila aqui no meiozinho, córnea, e vai ter os mesmos processos aqui, ó, ciliares, tá? Ter retina aqui atrás, bem legal. Se der um zoomzinho aqui, né, você vai ver a câmera anterior à íris, anterior, né, a parte da frente. Você tem a câmera anterior, posterior à íris você tem a câmera posterior. Olha, eu vou te dizer, certeza que você está sabendo. Esclera, onde que está a esclera? Tá aqui, ó, lá embaixo, tecido conjuntivo denso modelado. A partir de agora, já tem uns pontos interessantes para lembrar. A esclera é tecido conjuntivo denso modelado. Esclera é tecido conjuntivo denso modelado. E de fato precisa ser um conjuntivo denso e bem modelado, porque a esclera é a camada mais externa, é a túnica mais externa, e ela vai estar relacionada aí com a parte em que vai receber o ligamento dos músculos intrínsecos ao globo ocular. Então ela precisa ser bem densa, bem forte, bem modelada, certo? Uma pessoa modelada é uma pessoa musculosa. Vamos aproveitar e falar sobre a esclera, tá certo? Apenas antes de falar sobre a esclera, mais uma revisão legal. Aqui você tem um humor vítreo, ou seja, se eu tenho um humor vítreo aqui, eu estou numa região, ó, que está atrás do cristalino. Aqui tem um humor vítreo, certo? Inclusive eu quase não coloquei esse nome, né? Engraçado. Aqui é o humor vítreo, esse espaçozão. Aqui, ó, aqui tem um humor vítreo, esse espaçozinho aqui, certo? Aqui tem um humor vítreo, vamos dizer assim. Beleza. Aqui é câmera vítreo, espaço vítreo, certo? E nós sabemos que a retina, ela está aqui, ó, na parte mais posterior, e aí vai chegar um momento que ela vai acabar. E é disso que nós vamos falar. Ela está aqui, mas chega um momento que ela acaba. E é a hora serrata que identifica isso. E aqui você tem, ó, uma continuidade e de repente uma ondulação mostrando que aqui é a hora serrata, ou seja, acabou a retina por aqui. Beleza? Então, isso tudo aqui é retina, mas chegou ali, acabou. A retina é a camada mais interna e a esclera é a camada mais externa. Então, entre a retina e a esclera, você tem aqui, ó, a coroide. Ó, tá aqui, ó, entre elas. Beleza? Coroide, ela vai nutrir aí a retina. Você tem aqui os músculos extrínsecos do olho, uma partezinha aqui do processo ciliar. E agora, como eu disse que nós iríamos falar bem sobre a esclera, vou te convidar a dar uma analisada básica aqui. Lembra do osso da órbita? Yes. Good. Look there, man. Osso da órbita. Depois você tem a gordura periorbital. Chegamos na nossa túnica mais externa, a esclera. A esclera, nós sabemos que ela tem um tecido conjuntivo denso modelado. Você já sabia disso. Mas a esclera, ela é dividida em 3 partes. A cápsula de Tenon, que eu não trouxe uma imagem aqui, mas vale a pena você pesquisar. A cápsula, ela reveste tudo, é como se fosse uma sacola,
tá certo? E essa sacola que vai receber aí o olho. Essa sacola vai receber o olho e a cápsula de Tenon. Bem, na cápsula de Tenon você tem camada de fibras colágeno do tipo 1, tá certo? Isso é importante dizer. Na episclera, que é tecido conjuntivo frouxo, na parte superior à episclera, você vai ter lá camadas de fibras colágeno também do tipo 1, só que paralelas uma à outra. E lá na episclera, essa região mais externa, você vai ter a inserção desses tendões, desses músculos extrínsecos do globo ocular. Depois, você vai ter um estroma, certo? Após esse estroma, você tem uma lâmina chamada lâmina supracoroidea, que é tecido conjuntivo frouxo, que indica o início da coroide. Então, a esclera é composta da cápsula de Tenon, episclera e estroma. Esclera é tecido conjuntivo denso modelado, episclera é tecido conjuntivo frouxo, mas ela tem uma camada de fibras colágeno do tipo 1 paralelas uma à outra para que os tendões consigam se inserir, para que os músculos extrínsecos do globo ocular consigam se inserir na esclera. E você tem o estroma também da esclera, tecido conjuntivo denso modelado. Legal demais? Isso daqui, esses três componentes fazem parte, formam a esclera. A coroide, né, capilares, a coroide, antes da coroide você tem a lâmina supracoroidea, tecido conjuntivo frouxo. Legal, né? E a coroide, você sabe que ela é muito vascularizada. Muito, ela nutre a retina. E lá você vai encontrar capilares fenestrados com diafragma. Lá você vai encontrar capilares fenestrados. Show! Vai encontrar capilares fenestrados onde? Na coroide. E aí, ó, você tem também, abaixo da coroide, uma camada vascular chamada membrana de Bruch. Essa membrana de Bruch, ela está entre a coroide, certo? E a retina. Então, a membrana de Bruch está entre a coroide e a retina. Beleza? E entre a esclera e a coroide, você tem a lâmina supracoroide. Então, você percebe que existe pontos aqui que foram feitos para a divisão, a limitação das partes que são extremamente refinadas, né? Nós estamos falando do olho, quantidade de informação ainda muito simplória. Então você tem a membrana de Bruch, que tem células endoteliais. Células endoteliais aqui significa o quê? Produção de lâmina basal, produção de colágeno. Entre um colágeno e outro, você vai perceber fibras elásticas que vão colaborar aí para essa adesão desse colágeno. Depois você vai ter, depois dessa lâmina basal aí, depois da membrana de Bruch, você vai ter de fato o início da retina. Mais simplificado, após a membrana de Bruch, você tem o início da retina. Aqui você tem a córnea e a esclera que nós comentamos, certo? A esclera aí é composta pelo estroma, pela episclera, pela cápsula de Tenon. Tem coisa, hein? Agora vamos falar sobre a córnea. Bem, a córnea, ela está anterior à câmera anterior, e a câmera anterior ela é posterior à córnea, certo?
simples, né? Não estou trazendo novidades. Como a córnea é a parte mais anterior, ela tem contato direto, por exemplo, com o ar, certo? Tem contato direto com o ar. Então, o ar, todo momento, ele está aqui, ó. E no ar você tem algumas partículas. Está entrando em contato com a córnea, certo? Ah, tá. E daí? E daí que esse atrito com ar, ele vai estar relacionado ou ele vai ser o motivo pelo qual o epitélio mais anterior, o epitélio da córnea, seja pavimentoso estratificado não queratinizado. Um epitélio próprio de regiões de atrito. Epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Legal. Legal demais. Nós teremos na região de transição, naquele limbo, na junção córneo-escleral, lembrando que limbo significa borda extremidade, células troncos que vão renovar esse epitélio. Então ali você tem um segredo para a renovação do epitélio da córnea. Nós vamos ter também nessa região sensibilidade, né? Sensibilidade. E essa sensibilidade se deve a inervações que estão ocorrendo nessa região. Talk about more. Ok, man. Hurt me, please. Nós vamos ter o ramo oftálmico do par de nervos cranianos número 5, o trigêmeo, que vai conferir sensibilidade para a córnea. Nós temos também a membrana de Bowman, certo? A membrana de Bowman, ela é uma camada acelular que tem colágeno tipo 1, proteoglicano e glicosaminoglicanos, certo? E essa é a característica da membrana de Bowman. O que isso significa? Isso significa que essa daqui é uma segunda camada da córnea. Beleza? Então nós já falamos da primeira camada, que é o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Depois nós temos o estroma, a terceira camada. Tudo isso, se você percebeu, é a córnea. Então nós temos aqui, nós temos mais um aqui, e agora nós estamos nessa parte grande que é o estroma. O estroma da córnea ele é muito importante. Você já percebeu que aqui nós já sabemos que na visão histológica o ar ele está passando aqui e esse tecido acaba se tornando pavimentoso estratificado não queratinizado. Porque é atrito. Nós já sabemos disso. Aí você olha, fala simples. Depois você vê uma membrana de Bowman, que é a camada celular, que tem colágeno tipo 1, proteoglicano e glicosaminoglicanos. Você não acha estranho que além de ter tudo isso, você tem um estroma só na córnea, hein? E a luz ainda passa com muita facilidade? Já parou para pensar? Inclusive aqui está errado, né? Transparente. Peraí. Ixi, tá certo. Agora deu um delay aqui na minha cabeça. Meu pai do céu, calma. Transparente. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Olha só, foca aqui. Look there, man. Estroma da córnea. O que acontece? Acontece que você não se perguntou, tem tanta coisa, por que a luz passa com facilidade? Sem ocorrer uma difusão da luz, uma modificação significativa da luz. Já se perguntou isso?
Isso só ocorre porque nesse estroma, claro que existe um mecanismo extremamente refinado, mas basicamente nesse estroma você tem aí colágeno que está organizado de maneira com que sejam um sobreposto ao outro a 90 graus. Coloco uma camada, depois uma camada de 90 graus, outra camada de 90 graus, 90 graus. Assim no estroma você vai ter queratócitos e fibroblastos, certo? Nesse estroma da córnea, que é tecido conjuntivo denso modelado, que você já sabe, né? Que já fora comentado, você vai ter essa característica do 90 graus que permite a passagem de luz, permite com que a córnea seja transparente, resistente, flexível e, pelas suas características fisiológicas, ela já é avascular. Tá certo? Muito interessante. Uma modificação simples. A engenharia aprende com a natureza, né? Por fim, ou quase no fim, você tem mais uma camada da córnea, que é a membrana de Descemet. Tá certo? Não sei pronunciar exatamente, corretamente, melhor dizendo, a membrana de Descemet. Mas de qualquer forma, essa membrana ela está caracterizada por ter células epiteliais que produzem uma lâmina basal. Então, essa membrana é uma lâmina basal do epitélio posterior da córnea. Show de bola? Show de bola. Então, nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós tivemos quatro partes. Vamos dizer assim, de maneira leiga, 4 fases que a luz passa. Legal. Fica mais interessante. Então, beleza. E agora você tem a quinta camada, o quinto epitélio. O quinto epitélio, ele é um endotélio posterior da córnea, certo? Nessa região posterior, que é conhecido como endotélio corneano. E além de ser conhecido como endotélio corneano, é conhecido também como epitélio posterior da córnea. Tanto faz. A verdade é que histologicamente o tecido do endotélio corneano ou do epitélio posterior da córnea é epitélio pavimentoso simples. Qual o detalhe? Não passam por mitoses. Então, a partir do momento que a idade avança, algumas células que estão ali morrem e as outras elas precisam aumentar de tamanho e volume para tampar as faltas das outras células, né? Os, entre aspas, buracos que são deixados ali. Então você tem basicamente 5 camadas epiteliais. Primeira camada da córnea. Então a córnea tem 5 camadas. A primeira é epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. A segunda, membrana de Bowman. A terceira é o estroma. A primeira está relacionada com atrito e possui inervação do ramo oftálmico sensibilidade. A segunda, que é a membrana de Bowman, é uma camada celular, tem colágeno 1, proteoglicanos, glicoaminoglicanos, vai colaborar aí para adesão. Depois você tem um grande estroma que tem colágeno que está sobreposto um sobre o outro a 90 graus, que confere uma resistência, flexibilidade e transparência na córnea, também avascular. Há um pouco de queratócitos e fibroblastos. E o estroma possui tecido conjuntivo denso modelado, tá certo? Então, nós temos a membrana de Descemet, que é uma lâmina basal do epitélio posterior da córnea, uma lâmina basal. Por fim, você tem o endotélio corneano, ou o epitélio posterior da córnea, que é a quinta camada, que diz respeito ao epitélio pavimentoso simples,
que não passa por mitoses, beleza? Ah, eu posso encontrar uma sexta camada? Pode, você pode encontrar na literatura uma sexta camada, mas nessa revisão vou ficar apenas na quinta, beleza? Um detalhe interessante na córnea é que se, de repente, não houver uma formação, uma sobreposição do estroma de 90 graus um sobre o outro, se ela não for ondulada, ou se ela se tornar ondulada, se ela modificar um pouco a forma, de tal maneira que a luz, ela, ao incidir sobre a córnea, ocorra uma difusão e os raios luminosos convergem para vários pontos, para vários lugares, ou seja, isso daqui é o normal, entrou na córnea. Agora, na pessoa com astigmatismo, por exemplo, a luz incide na córnea e ela vai para outros pontos. Então você tem um problema, que é o astigmatismo. Caso essa pessoa ela venha nascer com essa querela na retina, tá bom? A retina não se dispôs de maneira correta, ou melhor, a terceira camada não foi bem feita, que é a camada do estroma. Existe também um outro problema na córnea, ou que pode vir a ser um problema na córnea, que é a ceratocone, né? Essa daqui está em inglês, né? Essa daqui é em português, ceratocone, que é a que representa aquela frase de mãe: para de coçar o olho, menino. Já escutou isso? Para de coçar o olho, menina. Mas menino, menino, menina, para de coçar o olho, menino. Então, aquela frase de mãe, na verdade, ela estava revestida de uma patologia, né? Pois é, a praga da mãe, o conselho da mãe estava revestido de uma patologia séria, né? A córnea ela não pode sofrer mudanças na sua forma. E aí na ceratocone, devido ao indivíduo ficar coçando o olho de maneira frequente, todo dia, acorda pela manhã, essa pessoa ela vai desenvolver a ceratocone. Você pode ver aqui realmente que existe um formato diferente. Aí você vai ter algumas sequelas que eu não irei aprofundar aqui. Bem, nós falamos do epitélio estratificado pavimetoso não queratinizado, das fibras colágenas, uma sobreposta à outra a 90 graus. Existe a câmera anterior e, claro, lembrando que nós temos aqui o epitélio anterior, a membrana de Baumann, o estroma, a membrana de Descemet, o epitélio posterior. Por fim, agora você vai ter a parte mais interessante, que está relacionado à embriologia. Ah, está relacionado à embriologia? Sim. Então aqui você tem, né, o estroma, a membrana de Baumann na retina. Você tem aqui na parte mais anterior o epitélio pavimetoso estratificado não queratinizado. Você tem na parte posterior o endotélio da córnea, certo? Que é tecido epitelial pavimetoso simples. Você tem a membrana de Descemet, que é a lâmina basal do epitélio posterior. E aí você tem um estroma bem grande. Tá, o que significa? Significa o seguinte, ó. Vamos começar da parte mais anterior? Vamos. O epitélio pavimetoso estratificado não queratinizado, que tem contato com o ar, lembra? Que é o ar. Tem contato com o ar. Ele advém da ectoderma da superfície. Vou repetir. O epitélio anterior da córnea, tecido epitelial pavimetoso estratificado não queratinizado, ele advém do ectoderma
da superfície. E a membrana de Bowman, né, ela está responsável, né, ela está correlacionada aí com as fibras colágeno do tipo 1, que já fora comentado, certo? Agora, o estroma, ele advém do mesênquima. O estroma da retina advém do mesênquima. Também está correlacionado aí com a formação da membrana de Bowman. Legal. E a membrana de Bowman formando aí as fibras colágenas tipo 1. Beleza, e qual a parte mais interessante? É a parte mais posterior. Na parte mais posterior nós temos a lâmina basal, tem células epiteliais que vai formar a lâmina basal do epitélio posterior da córnea. E o epitélio posterior da córnea, ele que é tecido epitelial pavimentoso simples, certo? Aqui, ó. Tecido epitelial pavimentoso simples, aqui, ó. Ele advém das células das cristas neurais. Cristas neurais. Então tá aí, ó. Membrana de descimento, epitélio posterior do endotélio da córnea, que é tecido epitelial pavimentoso simples. Por fim, você tem aqui a coroide, corpo ciliar, processos ciliares, fibras onulares, cristalino, pupila, íris, que é o colorido do olho. E agora nós vamos falar da coroide. Na coroide, na parte posterior, você vai ter a lâmina supracoroide, lembrando que a coroide é extremamente vascularizada. Você vai ter aí a membrana de Brush, certo? Então, a coroide, ela é dividida. Aqui você tem a coroide. Coroide. Na coroide, você tem a lâmina supracoroide. A lâmina supracoroide, a lâmina supracoroide está aqui em cima da coroide. E embaixo você tem a membrana de Brush, certo? Que marca o fim da coroide e início da retina. Legal. E ela é extremamente vascularizada, capilares fenestrados e tal. Parte posterior. A parte anterior que está correlacionada com a coroide é a formação do corpo ciliar, que lá você vai encontrar os músculos ciliares, formação dos processos ciliares que produzem o humor aquoso. Você vai ter as fibras zonulares, as fibras que vão estar ligadas ao cristalino, que por sua vez vai interferir, né, na acomodação visual. Aqui você tem, né, aproveitando a oportunidade aqui do esquema, mostrando a pupila, a íris, que está relacionada aí com o colorido do olho. Todos relacionados aí com a continuação da coroide. Você tem mais uma vez aquela imagem que você tem um cristalino, coroide, esclera na parte mais anterior, a parte óptica da retina, certo? E aí você tem aqui, por exemplo, os processos ciliares, as fibras onulares que nós vimos ali. Aqui, ó, fibras onulares estão aqui ligados ao cristalino. E aí você tem o corpo ciliar, os processos ciliares, os músculos que também estão correlacionados, que nós vamos comentar. Essa invaginação aqui vai formar os processos ciliares, essas invaginações. Lá no início nós falamos sobre essas invaginações que vão formar os processos ciliares. Você tem um corpo ciliar aqui que
suas invaginações formam os processos ciliares, mas ele também terá na sua composição aí, fazendo parte do corpo ciliar, você terá os músculos ciliares, certo? Mais uma vez aqui você tem as fibras que foram comentadas, você tem o cristalino aqui, tá? Bacana demais. Na lâmina você tem o cristalino, a íris que está aqui, anterior à íris você tem a câmara anterior, posterior à íris você tem a câmara posterior, show de bola. A córnea está aqui. Você tem o limbo, que é a região da junção córnea-escleral. Você tem a esclera aqui, você tem a ora serrata. Você tem os processos ciliares, certo? E o que acontece? Nesses processos ciliares, que você está vendo aqui, há a produção do humor aquoso, certo? Aí você já sabe. E claro, tá mais que simples. Aqui foi para identificar, né, os local que é a ora serrata, se aqui é a ora serrata para frente. É qualquer outra coisa, por exemplo, corpo ciliar, mas não é a retina, certo? A retina está aqui para trás. A ora serrata marca a finalização da retina. Mas basicamente os processos ciliares produzem humor aquoso, que se eles são produzidos e vêm para essa região aqui, eles estão na câmara posterior. Na câmara posterior ele passa pela pupila e enche a íris, tá certo? Mas existe uma pergunta interessante. Tudo bem que o processo ciliar produz humor aquoso. E quando estiver em excesso o humor aquoso? O que vai ocorrer? O que vai acontecer? Onde esse excesso de líquido ele vai parar? O que ele pode causar? Quem o drena? Essa é uma boa pergunta que nós vamos responder agora. Bem, nós temos mais uma vez aqui os ligamentos que serão comentados, tá certo? Assim, essa imagem esquemática de um livro, tá bom? Estão todos registrados aqui. Na verdade é dessa região, desse texto aqui que essa imagem foi retirada. Então, basicamente, você vai ter uma veia dilatada com fenestras que recebe o humor aquoso e envia para o sangue. Então, o humor aquoso é produzido, ele vai cair em trabéculas, em algumas regiões que são todas, vamos dizer assim, preparadas para receber esse líquido e direcioná-lo para uma veia que está dilatada com fenestras. E essa veia que vai receber esse humor aquoso e vai enviar o excesso para o sangue, ou seja, essa veia dilatada com fenestra que vai realizar essa drenagem, é chamado de canal de Schellen. Eu confesso que é um nome legal para você colocar no filho de alguém. Canal de Schellen. Ô Schellen, vem cá. Canal de Schellen. Então o canal de Schellen vai realizar a drenagem. Quem controla o canal de Schellen? Um dos pares dos músculos ciliares que nós comentamos aqui ainda anteriormente. Beleza. Então se ele ser produzido demais, já sei quem vai drenar. Já sei quem controla, que é o músculo que controla a drenagem, maior ou menor. Mas e se houver um problema nesse sistema de drenagem? E se existir uma grande quantidade de humor aquoso que não foi drenado, ou que não será mais drenado e o processo ciliar continuar a produzir humor aquoso? Bem, você vai ter um problema famoso, certo? Esse problema se chama glaucoma. Então,
Se não funcionar, né, não funcionar esse sistema de drenagem, você vai ter um aumento da pressão na retina, que vai resultar na morte de neurônios da retina e vai danificar o nervo óptico, certo? Aqui você tem um cristalino, aqui você tem, mais uma vez, a pupila, a íris, corpo ciliar, os ligamentos e tal, músculos ciliares, fibras anulares, as fibras, os ligamentos, né? Parte anterior você vai ter a câmera, a parte anterior da íris você vai ter a câmera anterior, a parte posterior da íris você vai ter a câmera posterior. Pupila já falei, cristalino. Aqui você tem um canal de Schellén, tá vendo que é uma veia dilatada, fenestrada? Legal. O que acontece? Esses ligamentos, aqui ó, vou colocar de laranja. Esses ligamentos, eles são extremamente importantes. Extremamente importantes. Certo? Esses ligamentos são extremamente importantes. Tá, e daí? Acontece que esses ligamentos fazem parte do sistema elástico. Esse sistema elástico, que é composto por fibras elásticas com elastinas e fibrilinas. E existe, por exemplo, as fibras, que está escrito fibra. As fibras. Deixa eu ver isso aqui. Fibras. As fibras eulanínicas, que são fibras compostas por moléculas. São compostas, tá vendo que não está escrito que são compostas por moléculas de fibrilina com um pouco de elastina. E aí você vai ter também as fibras oxitalâmicas. As fibras oxitalâmicas, que só tem moléculas de fibrilina, elas não esticam, mas elas permanecem estáveis. E são justamente essas que compõem essa parte da visão. Então, as fibras oxitalâmicas, que só tem molécula de fibrilina e que não esticam, mas que permanecem estáveis e fazem parte do sistema elástico. Poxa, isso é muito importante. Claro que se não tivesse esse sistema, muitas coisas não funcionariam bem. Inclusive, para fazer uma correlação, nós vamos falar dos músculos ciliares, para que seja prático o motivo pelo qual essas fibras anulares, esses ligamentos, sejam feitas de fibras oxitalâmicas, ou seja, moléculas que têm fibrilina, que só tem fibrilina, tá certo? Por exemplo, nós falamos dos músculos ciliares, que um deles controla o canal de Schellén. Controla o canal de Schellén, que drena o humor aquoso. Mas existem os dois outros músculos. E os dois outros músculos estão relacionados com essas fibras. Certo? Os dois outros músculos estão relacionados com essas fibras. E esses outros dois músculos que estão relacionados com essas fibras que não esticam, mas são estáveis, eles vão fazer algumas coisas, eles vão estar correlacionados com elas para uma aplicação muito prática do nosso dia a dia. Quando esses músculos, por exemplo, eles vão se contrair, eles aumentam de volume e as fibras acabam se afrouxando. Afinal, elas não esticam, elas se afrouxam. E como elas estão grudadas no cristalino, a retina vai ficar mais circular, mais arredondada, mais abaulada, certo? Vai ficar mais abaulada. Quando os músculos se contraem, as fibras afrouxam. Agora, se esses músculos relaxam, rapaz,
é como se eles diminuíssem de tamanho. E por consequência, as fibras elas ficam tensas, elas se tensionam, elas tensionam-se e o cristalino ele vai adquirir uma forma mais plana, mais fina. Interessante, não é? E isso está relacionado com a acomodação visual, extremamente importante. Ou seja, quando você vai ver alguma coisa muito distante, esses músculos relaxam e vai fazer com que irá fazer com que o cristalino adquira uma forma mais plana, certo? Quando você vai ver uma coisa bem distante, então músculos relaxam e aí você vai ver uma coisa mais plana. Agora, se você for ver uma coisa mais de pertinho, esses músculos eles vão se contrair e vai fazer com que o cristalino adquira uma forma abaulada. Show de bola. Vai adquirir uma forma abaulada. E se esses músculos cansarem? Então nós teríamos aí a tal da vista cansada, que é uma doença chamada presbiopia. Show de bola? Deu para entender? Simples assim. E essa imagem aí? Bem, você lembra que eu disse que existe um sistema preparado para levar o humor aquoso para ser drenado? Pois é. Aqui você está vendo trabéculas, você está vendo espaços de fontana que estão preparados para levar o humor aquoso para ser drenado. Aonde? No canal de Schelling, via dilatada fenestrada. Legal. Bem, você tem aqui mais uma vez o cristalino, câmera anterior e câmera posterior. Por quê? Porque a íris está aqui. Anterior à íris você tem a câmera anterior, posterior à íris você tem a câmera posterior. E aí você tem aqui tecido conjuntivo frouxo, a esclera, e você tem uma coisa que eu falei lá no início, dupla camada. Repeti 3 vezes, se eu não me engano. 3 vezes. Os processos ciliares, eles têm dupla camada. E eles podem ser vistos com um aumento que vai evidenciar essas camadas. No caso, você pode ver aqui na parte mais externa um epitélio, primeira camada. Um epitélio colunar simples, olha, não pigmentado. E nessa parte aqui mais escura, você vai ter um epitélio colunar simples pigmentado. Então, simples. Fora, colunar simples não pigmentado, mas interno pigmentado. E aqui no meio? Aí você tem tecido conjuntivo frouxo mesmo, tá certo? Você tem um tecido conjuntivo frouxo. E você pode ver que isso se repete aqui, sem muito segredo. Você tem, mais uma vez, a mesma imagem. Na verdade, a mesma representação do que fora falado. Parte mais externa, epitélio colunar simples não pigmentado. Parte mais externa, epitélio colunar simples pigmentado. E no meio você tem tecido conjuntivo frouxo. Legal. Tecido conjuntivo frouxo, região posterior do epitélio duplo, região anterior sem epitélio, tal. Tecido conjuntivo frouxo, processo ciliar, epitélio externo, tecido epitelial colunar simples não pigmentado, epitélio interno, tecido epitelial colunar simples pigmentado, já foram comentados. Não pigmentado fora, mas interno pigmentado, no meio tecido conjuntivo frouxo. Esse tem a câmera posterior, esse aqui é a câmera posterior, então a íris está aqui perto. E essa é a região aqui, a região posterior à íris. Beleza? Então, aqui nós finalizamos.